Boa noite, na live de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a exponenciação rápida, nós vamos aprender como nós podemos usar isso para multiplicar matrizes bem rápido no nosso computador. Nós vamos aprender como nós podemos usar isso para computar valores da sequência de Fibonacci de forma bem rápida também aqui no nosso computador. Aprender um pouquinho sobre o princípio da casa de pombos, que é um conceito muito interessante da matemática discreta. E por último, nós vamos ver um pouco aqui sobre o período de Pisano. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é João Pedro, eu sou ex-competidor da Maratona de Programação e ex-finalista também da Maratona de Programação. Hoje treinando aqui o grupo Tamarutaka da Unifei Itabira e promovendo essas lives aqui toda semana, onde nós resolvemos alguns exercícios de maratona. Então, se isso já é algo que você se interessa, se inscreve aqui no canal, se inscreve também no nosso Instagram, link na descrição aqui embaixo, e segue lá também o pessoal do grupo Tamarutaka para dar um apoio ali para eles. Tendo dito isso, vamos para o problema e vamos entender um pouquinho sobre como é que nós vamos usar cada uma dessas técnicas. Então, o problema é o seguinte: a famosa sequência de Fibonacci pode ser definida da seguinte maneira: Fib de 1 é igual a Fib de 2, que vai ser igual a 1, e Fib de n vai ser igual a Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2 para n maior do que 2. A sua tarefa é simples: calcular o valor do resto de Fib de n por m. A entrada é composta por vários casos de teste e termina com EOF. Cada caso de teste consiste em uma linha contendo dois inteiros, n e m, com n entre 1 e 10 a nona, e m entre 2 e 10 a sexta. Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um inteiro igual ao resto de Fib de n por m. Nós temos aqui alguns exemplos de entrada, né, tanto para o valor de n quanto de m, aqui os valores de saída, e como é que nós podemos resolver esse tipo de problema. Então, o que ele está pedindo para a gente? O problema em si ele é bem básico no que ele está pedindo, a gente não tem que fazer nenhuma modelagem muito complicada, já é bem direto. Nós temos aqui a sequência de Fibonacci, isso aqui você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos. Os valores iniciais, que também a gente já conhece para a sequência de Fibonacci, é uma coisa trivial aqui. E o que ele está pedindo é que a gente calcule o valor da sequência de Fibonacci do valor da sequência de Fibonacci módulo m, o resto da divisão disso aqui por m. Só que aí a gente tem alguns fatores que complicam um pouco a nossa vida. O primeiro deles é que o nosso n ele pode chegar até 10 a nona. Isso aqui vai complicar bastante pra gente. E o outro que a gente também quer calcular o resto disso aqui, módulo algum valor m. E a gente tem aqui o valor de Fib de n, né? Módulo esse m. Então, como é que a gente pode entender isso aqui? O que a gente tem de problema aqui primeiro? Vamos entender aqui os problemas que isso aqui vai nos gerar. E para entender esses problemas, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar aqui para qual que é o valor de Fib de n. Então nós temos aqui com um n menor ou igual a 10 a nona. E se nós usarmos aqui aquela fórmula, né, que é fórmula fechada para os valores da sequência de Fibonacci, nós vemos aqui que essa fórmula ela é um valor exponencial. Então se você não sabia disso antes, talvez agora você já vai ficar sabendo, mas os valores da sequência de Fibonacci, eles crescem exponencialmente. Isso é uma coisa que complica, principalmente quando a gente olha aqui com n igual a 10 a nona, porque se a gente eleva algum expoente a 10 a nona, esse valor disso aqui vai ficar gigantesco, vai ficar absurdamente grande. Não vai caber na memória do seu computador. Então a gente tem que pensar numa outra alternativa, a gente não pode simplesmente calcular o valor de Fibonacci e levar, né, de 10 a nona para o nosso problema. Bom, e aí o que a gente vai fazer para nossa alternativa? E qual que é o outro problema que a gente tem? A gente tem que, isso aqui é o código que a gente geralmente usa para calcular os valores da sequência de Fibonacci. E um problema muito grande que a gente enxerga aqui nesse código é que o tempo dele é linear. Então aqui eu não coloquei nem o Fibonacci recursivo, já coloquei o Fibonacci iterativo, mas pode ser também o recursivo usando uma memorização ali, né, a programação dinâmica. Em ambos os casos nós temos que a sequência de Fibonacci ali, para calcular os valores da sequência de Fibonacci, é um algoritmo linear. E quando a gente está falando aqui que a gente quer resolver o problema de maratona,
O computador ele vai fazer ali 10 a oitava operações por segundo. A gente tem um algoritmo linear para 10 a nona. A gente consegue resolver o algoritmo, consegue resolver isso em um segundo? Não consegue. Algoritmo linear, 10 a nona ali, isso aqui quebrou a gente. Então a gente vai precisar de um algoritmo melhor do que linear, melhor do que simplesmente fazer essa iteração ou fazer a recursão com uma programação dinâmica ali. E aí, o que a gente resolve, né? Como é que a gente resolve isso aqui? Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é que nós não estamos só calculando o valor de Fibonacci, né? Nós queremos o valor de Fibonacci módulo algum número m. E aí, o valor de Fibonacci módulo algum número m, a gente começa a se perguntar, né? Como é que isso aqui se comporta? Porque o módulo ali, o resto da divisão, é muito comum a gente ter alguns ciclos, né? A gente chama isso aqui de aritmética de relógio por um motivo. Porque a gente vai dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas dentro quando a gente tem essa operação de módulo. E isso pode ser uma coisa interessante para a gente. Então vamos primeiro analisar aqui como é que a sequência de Fibonacci se comporta quando nós computamos ela módulo algum número m. E aí eu trouxe aqui o exemplo para vocês do de Fib de n módulo 3, né? Então o resto da divisão por 3. Então vamos lá. Nós temos aqui o n variando, né, de 1 a 13. Nós temos ali no meio Fib de n também variando para os n's de 1 a 13. E por último nós temos ali o resto da divisão por 3, ali para os valores de Fibonacci de 1 a 13. E aí uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, vamos parar um pouquinho aqui, não sei se o pessoal já foi entrando, mas você já percebe aqui dentro desse resultado, né? O que você já percebe desses valores da sequência de Fibonacci? Então nós começamos ali com 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0, depois vamos 1, 1, 2, 0, 2. Uma coisa que dá pra gente ver aqui é que esses valores eles se repetem. Então a gente tem aqui, a gente começa com 1, 1, 2, 0, 2 e a gente termina ali com 1, 1, 2, 0, 2. E a gente pode continuar aqui e a gente vai ver que os outros valores também vão se repetir. Não coloquei mais porque não cabia no slide, mas isso aqui pode continuar repetindo. E, aliás, uma coisa interessante que a gente já vê aqui é que esses dois números aqui, a partir do 9, né, o 9 e o 10, eles já vão se repetir. E a nossa sequência de Fibonacci ela só depende dos dois números anteriores. Então, uma vez que eu repetir dois números na minha sequência, eu já sei que os próximos todos vão se repetir. E aí, os próximos dois vão se repetir, e vão continuar repetindo, e vão continuar repetindo, e vão continuar repetindo. Então, eu já sei que no momento em que eu repetir dois valores aqui na minha sequência de Fibonacci, todo o meu resto vai continuar repetindo também. Então, consigo ver aqui o resto da sequência se repetindo. E, cara, tem uma coisa muito interessante que acontece aqui. Para entender essa coisa interessante, a gente vai primeiro precisar falar sobre o princípio da casa de pombos. Eu não sei se vocês já estão familiarizados, acho que o pessoal da computação talvez já esteja mais familiarizado com isso. Já vem da matemática discreta, é um conceito super importante da matemática discreta. Mas o princípio da casa de pontos ele vem do seguinte: vamos supor que a gente tem aqui um conjunto de pombos. Aqui no caso eu tenho 6 pontos para o nosso caso. E eu quero colocar esses nossos 6 pontos em 5 casas. Esses nossos 6 pombos, desculpa, em 5 casas de pombos. Então eu quero colocar os meus pombos em um número menor do que a quantidade de pombos que eu tenho de casas de pombos. E eu posso colocar um pombo em cada casa. Só que se eu faço isso, coloco um pombo em cada casa, vão sobrar pombos aqui para eu poder colocar em alguma casa. Então, se sobrou pombo, o que eu tenho que fazer? Eu quero colocar eles nas casas. Alguma casa vai ter que ficar com mais de um pombo. O princípio da casa de pombos é esse. Se a gente tem ali um número de pombos maior do que o número de casas, a gente vai ter que colocar mais de um pombo em uma casa. E o que isso aqui tem a ver com Fibonacci, né? Porque, assim, a gente estava falando de módulo ali, estava falando de resto de divisão. Vamos olhar aqui para os valores da sequência de Fibonacci. Então eu tenho aqui nesses valores qual que é o valor anterior da sequência de Fibonacci. Tenho aqui qual que é o valor a 2 casas para trás da sequência de Fibonacci. E note que
Para os dois casos, eu vou pegar o resto da divisão por 3, de tanto desse daqui quanto desse daqui. E note que para cada um desses, eu só vou ter 3 valores possíveis, né? Tanto para o meu f de n-1 quanto para o meu f de n-2, vou ter só 3 valores possíveis para cada um. Então, eu tenho aqui um número finito de pontos que os nossos valores da sequência de Fibonacci podem ocupar. Eu tenho um valor finito de pontos nesse meu plano, só que eu tenho um número infinito de valores da sequência de Fibonacci. Então, se eu tenho um número finito de pontos e eu tenho um número infinito de valores da sequência de Fibonacci, o que a gente acabou de falar? A sequência do princípio da casa de pombos. O valor da sequência de Fibonacci seria o nosso pombo, esses pontos aqui seriam as nossas casas. A gente vai precisar repetir número em cada uma dessas casas, pelo princípio da casa dos pombos. Então aqui a gente vai ter que colocar, vão ter pontos aqui que vão estar sendo visitados mais de uma vez. Só que aí o que a gente percebe também? Que quando a gente tem aqui f de n-1 e f de n-2, isso aqui vai definir qual que vai ser o próximo ponto que a gente vai visitar. Então, se eu estou definindo aqui qual que é o próximo ponto que eu vou visitar, e isso aqui também vai definir não só o próximo ponto, mas vai definir também o ponto anterior. Então, eu tenho que cada lugar, cada ponto desse aqui, eu vou ter um ponto para onde eu vou, um ponto que eu estou chegando, e eles vão ter que ser visitados mais de uma vez. Como é que eu consigo resolver isso? A única forma de eu conseguir ter essas condições satisfeitas é se eu tiver algum ciclo aqui dentro desse plano. Né? Então, eu vou começar aqui, os nossos primeiros valores vão definir ali o ponto 1, né? Então, n-1, f de n-1 é igual a 1, f de n-2 vai ser igual a 1. Quando eu faço isso, nosso próximo valor seria 2, né, na sequência de Fibonacci. Então, desse nosso 1, 1, para onde que eu vou? Eu vou para o ponto 1, 2. E aí, você pode fazer isso na mão, você pode fazer isso na sua casa, mas eu já vou fazer aqui para facilitar a nossa vida. A gente tem quais vão ser os próximos valores dentro desse gráfico, dentro dessa sequência de Fibonacci. E eu sei que, conforme eu vou fazendo cada uma dessas coisas, eu vou fechar aqui um ciclo. Fechei um ciclo. E isso aqui eu sei que eu vou ter para todos os valores da sequência de Fibonacci. Todos eles, toda vez que eu tiver algum resto na sequência de Fibonacci, pelo princípio da casa dos pombos, eu vou ter que repetir número aqui nesse gráfico, e também, por conta disso, como eu já sei qual que é o próximo e qual que é o anterior, eu vou precisar ter algum ciclo aqui nesse gráfico. E isso aqui é um valor que vai ter para todo tipo de operação de resto. Isso aqui é uma coisa super famosa, é o nosso período de Pisano. O tamanho desse ciclo aqui é o nosso período de Pisano. Então, a gente está calculando ali o Fibonacci, né? O Fib de n. Só que, como a gente vai calcular isso aqui, módulo m, né, quando a gente vai ter aqui esse tipo de equação, o que eu preciso fazer? Eu preciso só, agora, achar qual que vai ser esse ciclo, qual vai ser o período daquele ciclo que a gente tem ali do Pisano, encontrar aonde a gente está nesse ciclo, e aí eu posso calcular o Fibonacci desse valor, né, nesse ciclo, módulo m, uma vez que eu encontrei qual que vai ser o valor nesse ciclo. Então, ao invés de calcular o Fib de n ali dentro, que vai ser um valor que vai explodir para o infinito, que eu já falei para vocês, já mostrei para vocês que isso aqui vai ser uma coisa que não vai caber na memória do computador, a gente vai ter que calcular só Fib de n módulo o tamanho do nosso ciclo para o período de Pisano. E uma vez que a gente calcula isso, a gente consegue calcular isso aqui tudo, módulo m, que vai ser o m do problema. Beleza, resolvemos um problema. A gente resolveu o problema do Fib de n ali dentro, que ia ser grande pra caramba, ia acabar com a nossa vida aqui, né? Ia dar muito trabalho. Vamos resolver agora, então, o outro problema, que é de que isso aqui é lento pra caramba pra calcular, né? Poder usar aqui um algoritmo que roda em tempo linear vai acabar com a gente aqui, porque isso aqui não dá certo. E aí, para resolver isso, a gente vai ter que modelar aqui a sequência de Fibonacci usando matrizes, né? Então, eu escrevi aqui as equações lineares que definem aqui a sequência de Fibonacci.
Espero que isso aqui esteja intuitivo, mas se não tiver, já deixa aí no chat, já se precisar perguntar alguma coisa, manda aí, que eu tô prestando atenção. Sei que tem um delayzinho entre o que eu falo e o chat aqui, mas pode mandar. E aí, uma vez que eu defini a sequência de Fibonacci através dessas equações lineares, eu consigo escrever elas em formato de matriz. E aí, se eu consigo escrever essas equações aqui em formato de matriz, bom, eu sei que o meu f de n-1 vai ser essa matriz vezes os valores antes. Se eu quiser achar o próximo, eu posso colocar mais uma matriz aqui. Se eu quiser voltar mais um, volto mais uma matriz. E eu acho que, espero que tenha ficado claro aqui o que a gente está fazendo e como que a gente calcula isso, mas a gente pode falar que o nosso f de n-1, ele vai ser essa matriz elevado a n vezes esses números aqui. O que são esses números? São as condições iniciais do nosso problema. Eu acho que se você já pegou algum curso ali em sinais de sistemas, em sistemas dinâmicos, alguma coisa desse tipo, talvez isso não te espante tanto. Mas, se não, talvez isso aqui seja um pouco novo para você. Se precisar, se tiver alguma dúvida, manda aí no chat que eu respondo. Beleza. Então, vocês estavam me xingando ali porque eu tô enrolando aqui para passar que a gente tinha um algoritmo linear. Isso era ruim pra gente. Eu passei aqui para uma exponenciação de matriz que vai ser linear também, não vai? Você vai ter que ficar multiplicando, eu vou ter que multiplicar n matrizes aqui. Então é linear também, não é uma de n isso aqui. Não, né não. Então, para a gente resolver isso aqui de um tempo menor do que linear, a gente vai ter que aprender aqui qual que é o algoritmo da exponenciação binária. E o algoritmo da exponenciação binária, o que a gente vai fazer, a gente vai olhar para esse expoente n aqui, e a gente vai tirar proveito de que, para algum valor a elevado a n, isso aqui vai ser a mesma coisa que escrever a elevado a n sobre 2 vezes a elevado a n sobre 2, se o nosso n for par, ou se o nosso n for ímpar, a gente pode escrever a elevado a n-2, n-1 sobre 2 vezes a elevado a n-1 sobre 2 e computar o nosso expoente dessa forma. E aí nota aqui, claro, esse algoritmo aqui ele vai funcionar só quando a gente tem um n inteiro, né? Então essa é uma restrição desse algoritmo. Mas nota aqui que cada passo, cada iteração que eu dou nesse algoritmo, eu estou dividindo meu n por 2. E como eu estou dividindo nosso n por 2, nosso algoritmo ele não vai mais rodar, não preciso mais fazer n multiplicações para calcular meu expoente. Eu vou precisar fazer o logaritmo na base 2 de n, arredondado para cima, de operações para calcular esse expoente. Então ele não é mais um algoritmo linear, agora a gente já tem aqui um algoritmo que ele vai ser calculado em log de n. O que vai facilitar muito a nossa vida, né? Isso aqui que vai permitir que a gente consiga computar isso aqui em tempo hábil. Então a gente tem aqui essa matriz. Eu posso dividir isso aqui em duas matrizes assim. E a gente vai ter isso aqui sendo computado em O de log 2 de n. E é essa que vai ser a chave para a gente resolver o nosso problema. Então vamos lá para a solução? O que eu tenho aqui? Eu vou ter uma função que vai multiplicar duas matrizes 2 por 2, módulo algum número m. Então, isso aqui, espero que esteja claro para vocês, mas se não, a gente pode fazer isso aqui na mão e ver que se os índices estão batendo. Não precisa, para caso de maratona, você não precisa fazer uma multiplicação genérica entre matrizes, isso aqui já resolve. E simplifica o código. Nossa exponenciação de matrizes, né? Aquele algoritmo de exponenciação rápida. O que eu estou fazendo aqui? Eu começo com a minha matriz identidade. E aí, se o meu n for ímpar, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa matriz de resultado por A, módulo m ali, né? Por causa do m. E depois eu multiplico essa matriz por ela mesma. E aí eu continuo fazendo isso, dividindo o valor de n por 2. Até eu chegar no meu resultado final. Beleza. Nossa sequência de Fibonacci. O que eu vou fazer? Como é que a gente calcula Fibonacci, então? Eu começo
definindo aquela matriz que eu mostrei para vocês, que vai ser a matriz de transição ali para o Fibonacci. Calculo aqui qual que vai ser A elevado a n-1, né, módulo M. E eu tenho aqui qual que vai ser o resultado do meu valor de Fibonacci quando eu faço esse tipo de multiplicação. Criei aqui também uma função para a gente calcular o período de Pisano, porque o que acontece, né? A gente sabe que o período de Pisano ele vai ser linear para a gente encontrar, só que ele pode ser um pouquinho grande. E quando eu estou falando ali para o M, então eu vou encontrar o período de Pisano ali de M, né? M vai até 10 a sexta. Então isso aqui fica... Se eu ficar colocando loop no Python até 10 a sexta o tempo todo, né? O Python a gente sabe que ele não se dá bem com loop. Deixa eu pelo menos memorizar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui num cache, e aí eu consigo reutilizar isso aqui depois nos próximos problemas, se eu precisar desse valor mais para frente. Então foi isso que eu fiz. Se eu já calculei o período de Pisano para algum valor M, eu vou reaproveitar esse cálculo, e aí eu retorno qual que é o tamanho do ciclo. Então como é que a gente resolve? A gente encontra ali qual que é o tamanho do ciclo, qual que é o tamanho do período de Pisano. A gente computa o valor de Fibonacci, módulo aquele ciclo, né, módulo aquele tamanho do ciclo, porque aqui a gente está encontrando qual que vai ser, onde que o n está no ciclo para aquele valor do Fibonacci, e por fim a gente consegue encontrar o valor de Fibonacci módulo m. Input aqui, só leio o input, né, transformo para inteiro e depois imprimo a resolução, e está aqui a nossa resolução em Python. Qualquer dúvida, joga no chat, viu? E vamos lá para a resolução em C++. E aí, eu tô com um pouquinho de vergonha dessa solução, porque isso aqui é da época que eu ainda estava na faculdade. Não tive muito tempo de implementar isso aqui direito, não. Então, peguei um código. Né? Esse problema é um problema que eu já tinha resolvido na época que eu era competidor. Então, eu trouxe aqui para vocês a solução que eu já tinha implementado lá dentro. Só que não está lá muito otimizada. E aí o desafio que eu dou para vocês é pegar esse código aqui e ver onde que vocês conseguem melhorar. Tem muita coisa que dá para melhorar aqui, viu? Esse código aqui não tá bom. Então se você não está enxergando essas coisas ainda, pega ele, tenta enviar lá e depois tenta melhorar seu tempo, tenta deixar as variáveis mais expressivas, vê o que você consegue fazer. Mas está aqui, vou mostrar para vocês só para a gente ter uma ideia de como é que resolve isso aqui em C++. Então, de novo, uma função aqui para fazer a multiplicação de matrizes. Multiplico uma matriz A com uma matriz B, calculo isso módulo M. A nossa função de exponenciação. Aqui eu estou calculando ela de forma recursiva. Então, no Python eu tinha mostrado ela de forma iterativa para vocês, mas aqui para o código de C++ eu tinha computado ela de forma recursiva. Isso aqui já fica como uma dica de coisas que vocês podem tentar mudar. E por fim eu tenho aqui a função para calcular os valores de Fibonacci. A gente já começa aqui inicializando aquela matriz e fazendo ali a exponenciação. Retorno o valor ali. E aqui a nossa função para resolver o problema. Então eu encontro ali o tamanho do ciclo. E aí eu consigo computar ali, né, o Fibonacci de n módulo ciclo, depois o Fibonacci disso tudo módulo m. Chego no resultado final da nossa solução. Bom, a solução é essa, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá seu like aí, se inscreve no canal e fica aí o desafio. Esse código aqui em C++, ele resolve o problema, mas ele não tá bom. Então, se vocês quiserem uma coisa muito boa da maratona de programação, é como é que a gente pode construir em cima desses códigos e tentar melhorar, pegar algum código que a gente não conhecia e tentar melhorar. Fica aí o desafio para vocês fazerem com isso daqui. Não, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado por estarem aqui, terem visto o canal. Espero que tenham gostado. E aí, eu queria também desejar boa sorte a todos os maratonistas que vão competir agora nesse final de semana, né? Então a maratona de programação está chegando aí, sábado nós estamos ali. Quem tiver em BH, eu vou estar lá
acompanhando vocês. Vou dar um pulo lá para dar um oi. Mas quem estiver acompanhando de todo o Brasil, eu sei que tem uma galera legal aqui do Acre que assiste também o canal. Então desejo boa sorte para todos vocês e que tenham muito sucesso nessa competição.